No vídeo de hoje vou demonstrar um pouco sobre estes lápis de cor aqui da marca Multicolor. A marca Multicolor é uma segunda linha da Faber e essa caixa contém 12 cores com 2 lápis grafite, né? Então, nos vídeos anteriores eu já falei primeiramente sobre esse lápis que é da marca Letra Cor. Depois falei sobre este lápis da Labra. Hoje vou falar do Multicolor e por fim eu vou falar sobre o lápis da VMP no próximo vídeo. Como eu já falei sobre esses dois lápis, eu vou retirar aqui para mostrar o desenho. Eu tenho feito algumas modificações ao longo do processo, mas em relação ao vídeo, a única coisa que tem diferente ao vídeo anterior dos lápis, a única coisa que tem diferente é que eu estou tentando fazer uma camada mais escura com azul escuro aqui nesse fundo. Eu já fiz uma parte do desenho e estou completando, tá? Desse aqui eu ainda não fiz, mas eu pretendo fazer, para tentar ver como é que fica essa mescla de cores com a ponta chanfrada. No final de todas as etapas do vídeo eu vou falar sobre essa mescla, tá? Futuramente. Aqui eu tenho essa parte aqui do desenho. Eu já dei início aqui a um pouco nessa camada mais escura com um azul escuro, né? Não sei se dá para perceber aqui no desenho, mas por exemplo, essa parte aqui do desenho ainda não fiz, ainda não escureci as bordas, né, do fundo escuro. Então a única parte mais ou menos completa do desenho que está do jeito como eu pretendo finalizar é essa aqui, né? Essa primeira metade aqui do desenho. Bom, vamos iniciar aqui um pouco falando sobre esses lápis, tá? Os lápis da Multicolor. Eu vou retirar aqui esses lápis grafite que não é o foco do vídeo, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz dos vídeos anteriores. Vou falar um pouco de cada coisa. Em relação ao anteparo, inicialmente eu usei esse anteparo aqui de vidro, que você já conhece, né? Para pintar o desenho, com exceção do fundo. O fundo eu continuo pintando com esse de plástico aqui. Esse aqui, tá? Justamente porque eu não preciso de um material muito rígido para que o pigmento solte. Essas 12 cores aqui deste desenho, deste lápis, demonstra aí que as cores são aquelas cores normais, né? Azul claro, azul escuro. Cadê o azul escuro? Não tá por aqui. Não, tá aqui. Azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, laranja, vermelho, marrom, amarelo, preto e rosa. Rosa claro e rosa escuro. A cor que eu verifiquei aqui nesse lápis que é diferente é esse aqui, que chamam de ocre, né? Que eu pensava que era marrom claro. O ocre foi a única cor diferente que eu encontrei nesse lápis, o resto é tudo normal, né? Tem esses dois tons de rosas, tem muita gente que reclama que os lápis normalmente não vêm tom de rosa, esse aqui vieram dois, tá? Esse aqui mais claro, parece um pouco um tom de pele, e esse rosa é um pouco mais escuro aqui, que eu vou demonstrar para vocês em seguida. Em relação ao segundo tópico, que é a apontação, não tive problemas de apontação com esse lápis. Tá? Vocês veem aqui que eles estão apontados, todos eles com apontador, não tive nenhuma necessidade de apontar com estilete. Então, já falando sobre a madeira, apesar de ser uma segunda linha da Faber, é uma madeira de boa qualidade, certo? A composição deste lápis não diz aqui. Não, tá aqui. Composição, pigmentos aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira, ecolápis, grafite, material cerâmico, grafite e madeira. Bom, pelo que fala aqui em relação à composição, ele é composto de cera. Mas o que eu percebi nesse lápis é que, por mais que ele seja
né, não são, na verdade não são todos os lápis que são encerados, mas ah, as cores mais claras, como por exemplo o laranja e o amarelo, eles são assim, eu não sei nem como denominar, mas em relação a todos os outros lápis que eu utilizei, a composição da cera desse lápis, ela não é tão, como posso dizer, ela não é tão forte, porque por exemplo aqui, nessa parte do desenho que tem o amarelo, o que eu tentei fazer? O que eu fiz com os outros amarelos dos outros lápis, que eu percebi que o amarelo são os lápis mais encerados que tem de cada marca, né? Com exceção da Labra, eu não consegui, né, de acordo com o que eu falei no vídeo anterior, eu não consegui verificar é, é, que esses lápis da Labra são encerados, eles são mais esfarelados do que encerados, então a mescla de cores é mais tranquilo para fazer. Mas, por exemplo, o amarelo aqui, eu tentei fazer nessas folhas uma mescla de cores, né, começando com amarelo e depois tentando passar uma camada de outra cor por cima. Encontrei um pouco de dificuldade, né, aqui com essa mescla com preto, com rosa, com vermelho e com laranja. Porque quando a gente passa inicialmente um lápis encerado e tenta passar depois de repente um mais esfarelado por cima, a dificuldade de mescla de cores é maior. Diferente daqui, por exemplo, dessas três folhas que eu iniciei com verde, tá? Então o verde escuro desse lápis ele é um pouco esfarelado, né? Então eu passei o amarelo por cima e não tive problema. Então na hora de fazer essa mescla de cores a gente precisa entender esse procedimento aí, de como funciona a mescla, porque senão a gente pode correr o risco de não conseguir o efeito desejado. Aqui também, por exemplo, eu iniciei essas folhas aqui com o verde escuro inicialmente e depois passei o verde claro por cima. Então, na composição do lápis eu percebi que o verde claro ele é um pouco mais encerado do que o escuro, o verde escuro, que é um pouco mais esfarelento. Então, eu não encontrei no geral eu não encontrei uma denominação, né, uma classificação, digamos assim, específica e exata para os lápis da Multicolor. Então, eles são lápis que você consegue trabalhar em camadas. Então, aqui, por exemplo, nas folhas dessa parte aqui da árvore, eu fiz o mais forte possível, tentando colocar o pigmento mais forte possível de cada cor. Então, a gente consegue ver aqui que tem uma parte pintada de cada cor do lápis, são 12 cores, e só o preto aqui que ficou um pouquinho menos, que eu não queria colocar a folha preta, mas eu coloquei aqui só para exemplificar. Mas aqui a gente percebe que o verde é claro e o verde escuro é escuro, né? O verde claro é claro, o verde escuro é escuro. Já o amarelo, ele é um amarelo escuro, mas dependendo da intensidade da ponta, da intensidade que você fizer no lápis, você consegue um amarelo mais clarinho, como o caso eu tentei fazer aqui nessa folha, né, nessa e nessa. E de repente, tentando fazer uma comparação do amarelo com o ocre, né, a gente percebe que a diferença de tonalidade do amarelo para o ocre é só um pouquinho escuro, né? Então aqui tem o amarelo, aqui o laranja, o vermelho, o azul escuro, tá, o rosa escuro, o rosa claro, o ocre, o marrom e o preto. E o azul claro está nessa região aqui do fundo, né? Então, são essas as minhas considerações em relação à cor. Vamos falar um pouco sobre a mescla de cores, tá? Aqui vocês percebem que nessa parte do desenho tem 3 cachos de uva, né? E aparentemente aí no vídeo provavelmente vocês vão perceber que está uma tonalidade de roxo, né? Então, aqui tem, digamos assim, uma camada, aqui tem 2, aqui tem 3. Então eu tentei fazer aqui uma digamos assim, um processo de gradação nas cores. Mas como aqui a caixa de lápis de cor não tem o roxo, o que eu fiz, né? Levando em consideração a teoria das cores aí, eu peguei essas 2 cores primárias, né? Que é o vermelho e o azul escuro, e misturei.
fiz uma mistura, pintei, pintei uma primeiro de vermelho, depois passei por cima o azul e vice-versa, né? Depois comecei com o azul e passei o vermelho. Só que a diferença desses três cachos de uvas é em relação à quantidade de camadas que eu passei. Então, o mais fraco é essa, depois um pouco mais forte aqui e aqui bem forte, tá? Eu não testei outro tipo de mescla de cores, só essas duas aqui mesmo, tá? A única, com exceção também do amarelo, né? Que eu tentei aqui fazer algumas coisas, mas eu já falei pra vocês. Eu não tenho também como fazer a mescla de cor de todas as cores, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e tenho que deixar aí pra vocês também experimentarem, né? As mesclas que vocês querem fazer. Mas, no geral, eu gostei muito desse lápis, tá? Para um lápis escolar, eu achei ele um lápis bom. É uma segunda linha da Faber-Castell, assim como outros, como o caso do Happy Time, né? Do Cromos, né? Que a gente encontra até de 24 cores. Tem o Multicolor, tá? Também, de acordo com a Carol no vídeo dela, ela disse que o lápis da Crayola também é feito pela Faber. Então, para a gente identificar aí quais são os lápis da Faber, é só ver o CNPJ da empresa, né? Então, cada tipo de lápis recebe um tipo de fabricação e acaba que a qualidade de certas coisas, como madeira e pigmento, né, mina, são melhores em um do que em outros, tá? Pensando bem aí, eu posso até de repente fazer um vídeo futuramente comparando essas marcas de lápis que são fabricadas pela Faber. Se de repente esse vídeo tiver nessa comparação dessa página do tiver sendo bem vista aí ou curtida, posso pensar em fazer um vídeo comparando essas marcas, inclusive com o próprio lápis da marca Faber, da Faber-Castell, né? Aquela da caixa vermelha. Bom, o que mais? Em relação a maciez, aqui, gente, essa questão de maciez eu acho que é um pouco relativo para cada um. Eu tenho lápis muito macios, tá? Que às vezes deixam no papel aqueles grumos, né? Aquelas partes mais acentuadas de cor, que às vezes a gente não consegue tirar ou apagar, ou até mesmo melhorar no desenho. E com esse lápis eu não tive esse problema. Apesar dele ser um lápis com a ponta um pouco rígida, ao passar no papel, algumas cores eu percebi que ele é bem macio e outras um pouco duro, como o caso das pontas enceradas do amarelo e do laranja, tá? Então, essa questão de maciez e dureza aí é um pouco relativo. Em relação à pigmentação, eu já falei um pouco, mas assim, em cada parte do desenho aqui é possível a gente perceber que a gente pode conseguir, com o mesmo lápis, uma tonalidade mais suave, dependendo da força e da ponta que a gente está usando, uma tonalidade mais forte, né, para o mais escuro, e uma intermediária. Então, cada um vai tentar de repente conseguir aí a cor que quer de acordo com o que for usar, seja a força, o anteparo e a ponta. Cada uma dessas três coisas aí interfere muito na pigmentação do lápis na folha, tá? Para vocês terem uma ideia, eu estou pensando em fazer um vídeo futuramente falando um pouco sobre as folhas que são folhas em branco, para mostrar para vocês como que funciona e como que é diferente o processo de uso dos lápis em uma folha diferente. Então, como eu falei para vocês num dos primeiros vídeos, eu vou focar mais nessas folhas dos livros da editora Sextante, que são essas folhas mais ásperas, né? Mas eu peguei esse desenho aqui, deste livro, da editora Saraiva, o Livro Mágico de Colorir, que é um livro pequeno, tá? A folha tem é um pouco menor, apesar de ter o mesmo formato do tamanho A4, mas ela é bem menor, e ela é daquela folha branca lisa, não tem aspereza nenhuma. Então, aqui eu tentei fazer o processo inverso, né, do vídeo, aqui em relação às marcas dos lápis. Então, futuramente eu vou falar um pouco sobre esse desenho, mas de antemão, como não é o foco do vídeo, eu vou só demonstrar para vocês aqui essa questão das camadas. Então,
aqui, nesse desenho, eu usei o lápis da Labra, que são esses lápis aqui, né? Então, aqui a gente consegue a cor mais intensa, que é o azul escuro. E aqui todo o desenho foi feito com uma quantidade de camadas diferente, tá? Aqui eu fiz bem fraquinho, aqui eu já fiz um pouco mais intenso, e aqui eu apliquei mais de uma camada e fiz com a ponta bem fina. Então, mesmo com várias camadas deste papel, eu não chego à mesma tonalidade, né, daqui. Apesar de não ter aplicado muita força aqui, mas eu tentei da maneira mais breve possível tentar chegar neste tom e não consegui, né? Porque como a folha é lisa, eu creio que o pigmento encontra um pouco mais de dificuldade para sair. Então, como eu falei para vocês, tudo interfere na pigmentação do lápis, a folha principalmente, tá? Porque se a gente tiver uma folha lisa e dependendo de que tipo de lápis a gente esteja usando, a gente não vai conseguir o mesmo resultado de uma folha áspera, como é o caso dessa do Jardim Secreto, tá bom? Então, futuramente eu vou falar um pouco sobre este desenho. Eu espero conseguir filmar e postar para vocês verem. Por mais que eu esteja aqui de repente tentando em algumas partes do desenho aplicar camadas, como o caso aqui, eu estou fazendo testes, né, para ver qual é a diferença, para tentar ver de que maneira eu posso fazer essa comparação de folhas para vocês verem como é o processo. Mas de antemão já posso afirmar que, olha, por exemplo, essa parte aqui do desenho é justamente o lápis da Multicolor. A gente pode perceber aqui que o tom preto é bem preto, diferente desses dois aqui, né? Então, como eu comecei o vídeo falando dos lápis com esta marca, né, os últimos serão os primeiros, né? Então, eu comecei com o VMP, essa parte aqui do desenho é o VMP, aqui é o que eu estou pintando, este aqui é o Multicolor, esse daqui é o da Labra, e essa parte aqui foi o que eu pintei aqui, que é o Letra Cor. Então dá para perceber aqui que o preto não é, desses dois desenhos aqui, ó, das duas partes do desenho, o preto não é tão preto como este aqui, que é o da marca Multicolor. Então até isso é importante mencionar, porque muita gente usa o preto para fazer sombra, né? Então aqui a gente percebe que fica um pouco não, muito mais claro, né? Esse aqui é o bem preto, que é o Multicolor, no processo de gradação, né, digamos assim, um pouco mais claro é esse, depois vem esse. Ainda não pintei esse desenho aqui, essa parte do desenho com o preto da Labra, mas como já mencionei anteriormente, o preto dele é bem vivo também, é bem preto. Depois eu falo sobre esse desenho específico, tá bom? Que mais? Bom, o preto deste lápis, né, da Multicolor, como eu falei aqui, né, eu já demonstrei para vocês aqui, é bem preto, dá pra ver aqui também. Não tenho nada a reclamar e nem a considerar em relação ao preto. Não tem branco, tá? Na caixa de lápis de cor, de 12 cores, mas eu creio que seja isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Há outros quantidade de cores do lápis da Multicolor, tem até 36 cores. E se vocês tiverem gostado do vídeo, deem uma curtida aí no vídeo, e se for útil para você, pode ser para alguém, né, de repente, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Um abraço e até mais, até o próximo vídeo.